Os Templários ficaram bem conhecidos na história, não é mesmo? Principalmente quando nós olhamos para alguns filmes, séries e outras mídias que sempre mostraram os mesmos como antagonistas ou até como guerreiros que lutavam pela igreja. Mas eu gostaria de perguntar a você: você sabe realmente o que eles fizeram, como eles surgiram, como até mesmo acabaram? E afinal de contas, qual era a sua missão? Ah, está curioso, não é mesmo? Então, hoje estaremos começando Jornada na História com a seguinte pergunta: quem foram os Templários? Curioso, não é? Então fique aí, que essa pergunta será respondida e muito mais aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história. E ainda vai fazer você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos, histórias únicas, deuses e muito mais que você só acha aqui no Jornada na História. Maravilha? Bom, meu povo, hoje nós vamos estar falando sobre os Templários. Talvez você não conheça tanto os Templários e talvez até fuja da sua imaginação, ou talvez você conheça, mas apenas conheça por causa de mídias, como por exemplo até mesmo no jogo Assassin's Creed, onde os Templários são os principais antagonistas e querem literalmente dominar o mundo por volta da maçã do Éden, que era uma peça que poderia literalmente dominar o livre-arbítrio, ou seja, as pessoas seriam controladas. Ou em outras mídias, como Nightfall, onde mostra os últimos momentos dos Templários. Mas uma pergunta que eu até fiz na introdução é a seguinte: você sabe quem foram realmente os Templários? Fugindo, claro, da ficção e trabalhando com fatos concretos. Você sabe quem eles foram, como eles surgiram e até mesmo como a ordem acabou? Não sabe? Então vamos lá. Bom, os Templários eram uma ordem religiosa que surgiu ali por volta do século XII, que literalmente era uma ordem monástica, ou seja, uma ordem formada por monges, mas monges guerreiros, sim. Como já falei, surgiu no século XII, em 1128, e foi fundado por Hugo de Pins e Geoffrey Saint-Omen, ok? Por essas duas figuras importantes. E ao que parece, a regra dos Templários, essa ordem religiosa, foi aprovada no Concílio de Troyes. Mas, afinal de contas, o que eles faziam, como eles operavam e como foi o proceder deles? Bom, ao que parece, os Templários eles tinham a missão de proteger os peregrinos que se direcionavam para Jerusalém. E bom, a história dos Templários ela começa lá atrás, quando o rei bizantino Alexo I, ele em contato com o Papa Urbano II, ele pede para que os cristãos, a cristandade em si, parasse de brigas internas e se juntassem para, literalmente, ir para a região do Oriente Próximo e tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos, que na época dominavam e tudo mais, e alguns peregrinos até corriam risco devido a essa questão de embates entre a cristandade e o islamismo. E bom, mediante a isso, algumas ordens vão começar a surgir e no meio disso tudo vai surgir a Ordem Templária. Ao que parece, em 1099, 9 guerreiros, ou seja, 9 cavaleiros de ordem franco e borgonha, vai se unir formando essa comissão de homens que eram ligados aos monastérios, a uma ordem monástica, e combater os muçulmanos e proteger os peregrinos que viajavam. E, bom, lembra que eu falei para vocês agora que eles eram monges? Será que monges poderiam pegar em armas e lutar? Bom, ao que parece, os Templários sim, eles poderiam fazer isso. Mas não esqueçam, eles não deixavam de ser monges, apesar de tudo. Eles seguiam os 3 principais votos. Era voto de pobreza, castidade e obediência, exatamente, ou seja, eles não poderiam possuir riquezas, eles não poderiam se casar e ficavam sujeitos às ordens da igreja. E bom, é lógico que você conhece o traje de um templário, era aquela famosa roupa branca com uma cruz vermelha. E assim, os templários eles cuidavam dessa questão da peregrinação daqueles que viajavam para a Cidade Santa.
E mediante a isso, eu sei que você está se perguntando, poxa professor, então eles literalmente eram um grupo de cavaleiros que protegiam pessoas? Sim, mas eles também tinham outras funções para você que não sabe. Ao que parece, os templários, devido a essa questão do voto de pobreza, eles recebiam muitas doações e também herança daqueles que se chegavam e tudo mais à ordem templária, até porque muitos homens queriam literalmente manter em equilíbrio a vida espiritual e a vida guerreira. Então assim, muitos homens foram se reunindo e traziam heranças para dentro da ordem. E por causa disso, devido a esse acúmulo de riqueza, os templários vão começar a oferecer empréstimo para senhores feudais e até mesmo reis que literalmente pegavam, e não eram poucos empréstimos, eram muitos empréstimos com os templários. E interessante que também eles funcionavam como um banco. Parece até meio engraçado, né? Mas sim, os templários eles meio que tinham um sistema bancário onde, digamos, um peregrino vinha e deixava o seu dinheiro no banco dos templários. Ele chegava em Jerusalém com uma carta de crédito que ele recebia no banco, por exemplo, da França, e lá ele conseguiria retirar o dinheiro dele. Interessante, não é? Mas você lembra que eu falei para você que muitos reis tomavam empréstimo com os templários? Sim, ao que parece, o rei Filipe IV da França foi um que literalmente deveu e muito para os templários. E, por causa disso, iria gerar um problema bem sério, sabia? Mas deixa eu explicar o que aconteceu. Bom, mediante essa ação de proteção, cuidado, combate e tudo mais, as cruzadas duraram um certo tempo. Mas é lógico que você sabe disso, as cruzadas acabaram. E ali por volta de 1291, quando Jerusalém foi literalmente tomada novamente pelos muçulmanos, os templários não tinham muito a fazer e literalmente retornaram para suas ordens religiosas correspondente a cada país ao qual eles operavam. E lógico, antes disso, eles foram para Chipre, aonde elegeram um grão-mestre e retornaram para suas casas e os templos aonde eles tinham. Mas antes de eu prosseguir nessa questão, me permita contar uma curiosidade bem interessante. Ao que parece, o rei Balduíno II, que era o rei de Jerusalém, ele faz uma doação para os templários, os cavaleiros dessas ordens religiosas, à mesquita do Rochedo, para que eles construíssem uma igreja conventual onde eles pudessem ficar e tudo mais. E lógico, pelo imaginário das cruzadas, homens santos que literalmente pegavam espadas e lutavam pela ordenança de Deus e a ordenança de Cristo, eles começaram a ser chamados de cavaleiros do Templo de Salomão. E lógico, surgindo o termo templário. Foi daí que surgiu, sabia disso? E bom, prosseguindo. Retornaram para suas casas e lá, além dessa questão de... tinha essa missão de proteção daqueles que peregrinavam de um lugar para o outro, os templários começaram agora a realizar a cobrança de dívida daqueles que estavam devendo, como qualquer outra ordem religiosa que faz isso também nessa região da Europa. Mas lembra que eu falei que o rei Filipe IV estava devendo todo mundo, e principalmente os templários, ao qual ele tinha tomado bastante dinheiro, tinha pego bastante recursos com os templários? Ele estava com medo que os templários literalmente fossem cobrar as dívidas, até porque eles possuíam ordem de riqueza, uma ordem religiosa e também uma ordem militar, tudo reunido num único lugar. Então ele temia bastante isso, de sofrer até mesmo um golpe caso ele não cobrasse as dívidas. E lógico, devido a isso, ele começa a entrar em contato com o Papa Clemente V, que era o Papa da época, pedindo que ele tomasse alguma providência em relação aos templários e tudo mais, ele se sentia ameaçado, só que ele não teve muita paciência para esperar a resposta do Papa Clemente V. Então, dessa forma, em 13 de dezembro de 1307, Filipe IV vai tomar uma decisão muito pesada. Ele vai ordenar a prisão de todos os templários da região da França. E é lógico, nesse período a desculpa que ele utilizava era até mesmo acusar de heresia os templários. E durante um período de 7 anos, nessa caça que foi feita contra essa ordem religiosa, muitos templários foram torturados e queimados vivos na fogueira. E em 1312, Clemente V ele resolve extirpar a ordem templária. E lógico, alguns conseguiram fugir e tudo mais. Só que lá por volta dos anos finais dessa caça às bruxas, se assim me permite dizer, ao que parece, duas lideranças principais dos templários foram presas, que no caso foram Geoffrey de Charnoz e Jacques de Molay.
Então, mediante a isso, os dois foram queimados vivos. E há algumas histórias que dizem que Jacques de Molay, antes dele ser queimado vivo, ao que parece ele amaldiçoou tanto Filipe IV quanto o Papa Clemente V, dizendo que ele tinha pedido até mesmo um tribunal no céu. Então, ele morreu e algumas lendas vão dizer que no mesmo ano, tanto Clemente V quanto Filipe IV morreram também. E bom, você deve estar pensando, poxa professor, então quer dizer que os templários foram extirpados da Europa? Eu não disse isso, eu disse que eles foram caçados. Mas ao que parece, alguns templários conseguiram fugir para a região de Portugal e lá permaneceram, pelo fato de que o rei Dom Dinis, ele protegeu os templários, os transformando na famosa Ordem de Cristo e permaneceu durante muito tempo. Ao que tudo indica, até mesmo alguns afirmam serem herdeiros dos templários, como algumas sociedades secretas, como os próprios maçons. E lógico, há muitos locais onde nós identificamos os templários, como já citei para vocês, o próprio jogo Assassin's Creed, onde eles são apresentados como antagonistas, algumas séries, como por exemplo Nightfall, que eu também citei. Nós vamos ter alguns filmes que vão falar sobre isso, como o próprio filme Kingdom Heaven, que ficou conhecido como As Cruzadas, e muito mais que você consegue aprender e saber sobre os templários, que lutavam por uma causa e em prol daqueles que não conseguiam se proteger. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Procurei deixar um vídeo bem explicativo para que vocês conhecessem mais sobre os templários, essa ordem religiosa que fez parte da história e tudo mais, ok? Às vezes nós vemos figuras, imagens sobre os templários e às vezes nós fazemos nem ideia de que realmente quem eles são. Maravilha? Bom, só aquele detalhe, já deixou o like, já se inscreveu no canal? Galera, está mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo que aqui é apresentado. Vamos lá, ajuda o canal a crescer. Maravilha? Outra coisa, pessoal, nos segue nas nossas redes sociais, lá você também vai encontrar conteúdo de qualidade, vai ajudar você a compreender melhor a história e ainda vai fazer você embarcar para uma viagem única pelo passado. Show? Vai lá, pessoal, nos segue, lá você vai conseguir bater um papo comigo, tem enquete e muito mais. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, você continua se cuidando, estudando e em foco para os seus sonhos. Você consegue, você é capaz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!